Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia e eu criei esse canal aqui pra gente conversar de tudo um pouquinho sobre a medicina. E nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência como pré-vestibulanda e o que eu passei durante todos esses anos aí cursando. Bom, basicamente, eu decidi fazer medicina muito cedo. Lá pros meus 12, 13 anos eu já tinha decidido o que eu queria fazer. A minha escolha basicamente sempre foi não pelo fato de só ajudar as pessoas, mas também pela complexidade da profissão, da beleza dela, né? De sempre ter desafios e todo dia ter que ser uma batalha, basicamente, né? E sempre tendo novas descobertas e melhorando a vida dos outros. Então, isso pra mim foi o que me conquistou na medicina. E basicamente eu sou de escola particular de bairro, então eu entro na categoria de ampla concorrência. E no ensino médio eu continuei com essa ideia de fazer medicina, né? Mas eu sabia que seria difícil, porque entrar numa federal, numa estadual aqui no Brasil é bem complicado e muito concorrido. E no caso de São Paulo, que é onde eu moro, é bem complicado. Então, eu no ensino médio não prestei para nenhuma universidade. Eu só fazia Enem, mas as minhas notas no Enem não eram suficientes. Então, em 2018 eu me formei e no ano seguinte, em 2019, eu decidi me matricular no cursinho aqui em São Paulo, que ia me ajudar para passar na medicina, né? Eu sabia que seria difícil, no ensino médio, assim, tinha essa mensalidade que seria difícil, mas que se eu persistisse, se eu assim, lutasse bastante, eu ia conseguir. Nos 2 anos, assim, no máximo 3, eu conseguiria passar em medicina. Porque eu era uma boa aluna na escola, eu sempre tirava notas altas, eu sempre fui meio que a nerd da turma, assim, junto com os meus colegas. Eu não tenho vergonha disso, eu me orgulho até. Então, nunca foi um problema estudar pra mim. E eu achava que não seria um problema também o vestibular, que eu ia conseguir passar tranquilamente. Mas eu fui tombada, gente. Tipo, muito. No primeiro ano de cursinho, eu fiquei 2 anos fazendo cursinho integral, que basicamente é um cursinho que eu tinha 8 aulas por dia. Era das 7 até as 4 da tarde. E foi bem puxado. O primeiro ano de cursinho, assim, eu senti muito na pele, porque foi um choque de realidade com que eu tava acostumada, sabe? Foi tudo muito novo. Tipo, a quantidade de matérias. Eu não tive metade do que dão no cursinho na minha escola, apesar de ser uma particular. O pessoal de vez em quando não tem essa noção, mas não é só porque a gente estuda em particular que a gente sabe de tudo, sabe? Eu tenho todo o conteúdo. Na minha escola era muito defasada mesmo. Eu tinha o mesmo nível de conhecimento, um pouco melhor que a escola pública, mas não vou falar que é igual, assim, uma particular dessas grandes e renomadas que prestam, já ensinam desde pequeno as pessoas a como se preparar para o vestibular. Então, foi chocante. E eu tinha bastantes aulas, assim, e foi conturbado, assim, meu corpo sentiu muito cansaço, principalmente. Eu conheci pessoas incríveis nesses anos de cursinho que eu não tenho o que falar. Inclusive, tenho contato com alguns. E, nossa, são pessoas incríveis, maravilhosas. Tanto porque os professores também têm um carinho imensamente, assim, porque muda muito a vida de cursinho com a de escola. Se você comparar, os professores têm uma paixão de dar aula, assim, sabe? Você vê. Tanto que a minha cabeça mudou muito depois da escola. Tudo que, de vez em quando, algumas matérias que eu não gostava da escola, eu comecei a amar no cursinho. E eu tive que aprender muita coisa, assim, foi uma experiência, assim, que não tem palavras, assim, eu me tornei um outro ser humano, sabe? O cursinho me serviu de uma grande experiência, não posso mentir sobre isso, né? E, bom, sobre o integral,
eu conheci essas pessoas incríveis, né? Porque eu passava muito tempo com elas. Tipo, eu basicamente acordava às 5 da manhã e voltava pra casa, tipo, 8 da noite. Então eu ficava mais com esse pessoal, com os meus professores, do que na minha casa. Então, foram pessoas que me acolheram super bem e creio que eu fiz o mesmo por elas. A gente se tornou muito amigos, muito parceiros. E eu gosto muito disso, dessa sensação. Mas os primeiros anos de cursinho eu achei que os dois primeiros, assim, foram bem impactantes. Foi quando eu sofria a ansiedade, assim, né? Nossa, pegou de jeito. Né? Porque tinha aquele acúmulo de lições, aquele tanto de matéria, porque sobrecarregava, assim. Eu não tinha tempo para estudar tudo, para fazer os exercícios. Eu não tinha controle, sabe? Era uma coisa que tava virando uma bola de neve, enfim, tava sufocante, assim, mas eu consegui passar por esses anos, mas eu não consegui passar numa faculdade em si, porque eu só prestava em geral públicas, né? E as públicas, vocês sabem, eu não sei se vocês têm noção, mas é muito difícil. Tipo assim, numa prova de 90 questões você tem que acertar 72, 75, por volta dali, sabe? Isso oscila muito. Então é muito difícil. Eu tava sendo de uma nota de 40 e ter que chegar a 70 e pouco foi complicado, ainda mais com esses choques de realidade, né? Mas eu não consegui passar. Eu cheguei a fazer algumas particulares, como foi o caso da Santa Casa, mas depois eu descobri que a Santa Casa só dava bolsa de estudos a partir do segundo ano, enfim. Então eu não consegui fazer ela mais, porque meus pais não têm condições de pagar uma faculdade de medicina, que gira em torno mais ou menos de 9 mil reais aqui, o que é muito dinheiro mesmo. Então foi complicado. Mas no terceiro ano de cursinho, teve a pandemia, mas eu continuei no integral também. Então, só que a gente passou pela versão a gente passou pela versão online e foi assim também uma mudança muito repentina, muito rápida, mas graças a Deus eu consegui me adaptar super, super bem no online. Até hoje eu gosto bastante dessa sensação do online, de ter algumas comodidades, enfim. Então eu achava que o terceiro ano de cursinho, o que teve a pandemia, seria o meu ano. Tipo, eu tava convicta que seria o meu ano. Mas não foi. Porque eu achava, nossa, a pessoa tá passando por muita dificuldade, né? Então, tipo assim, talvez a nota de corte caia, talvez estejam menos pessoas prestando. Eu falei, eu tô aqui, cara, eu tô na pandemia, não tô saindo, né? Além de não poder sair de casa e tal, tô estudando aí, sei lá, 8 horas por dia ou mais, 10, 12, enfim, dando meu sangue. Falei, agora vai, cara, agora vai. E não foi, porque justamente na justamente as notas de corte aumentaram, assim, sabe? Então foi. Eu achei que ia diminuir, no final acabou aumentando. E eu não passei, eu fiquei bem triste, não vou mentir. Mas eu fiz, nesse mesmo ano, o calendário tava meio maluco também, né? Então, muita coisa passou de novembro, que é quando geralmente acontecem as provas, para janeiro, enfim, ficou uma confusão. E nessa época teve a prova da Unifesp, que geralmente é sempre uma das mesmas, aqui em São Paulo. E fui pra uma prova, assim, totalmente, tipo, ai, última prova, vamos fazer, sabe? Tipo, eu tava cansada, tava esgotada, tava desanimada. E eu falei, ah, terminar logo esse negócio, assim, e vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. E basicamente o que aconteceu foi: eu cheguei na prova e eu sabia tudo da prova, gente. Foi muito tomada. E eu sabia tudo da prova, eu olhei a prova e falei, tipo, uau, eu sei. Tipo, uma prova que eu consigo saber muita coisa, assim.
Então eu olhei, tipo, eu fui fazendo a prova, assim, sabe? Mas eu não consegui terminar no tempo. Faltou, acho que, uma questão pra eu fazer. E isso acarretou na minha reprovação, né? Sendo que eu não passei. Eu fiquei muito abalada. Muito, muito abalada mesmo. Me pegou de jeito essa, essa, essa prova assim, me afetou, sabe? E ainda por cima, tipo, o ano letivo tava tudo meio doido. Eu não tive umas férias assim de um mês, assim, tive de poucas semanas, acho que foi no período do carnaval ali que eu tive pra descansar mesmo. E aí eu tava bem estressada, assim, de terceiro pro quarto ano de cursinho, assim. E nesse período, também no terceiro ano, eu também decidi fazer um curso de matemática particular com um professor incrível, que ele me deixou uma craque em matemática hoje em dia. Me sinto orgulho, mas ele me ajudou bastante. Depois eu posso passar o nome dele se vocês quiserem. Me ajudou muito a evoluir em matemática. Hoje em dia é uma das matérias que eu tenho domínio. Então, uau, fez uma diferença. No quarto ano de cursinho, é o ano que assim, eu esgotei. Eu passei por uma também uma depressãozinha, né? Porque essa coisa de não passar, sempre tá depositando minha alma para fazer essas provas, para estudar, não sei o quê. Eu passei por uma depressão, ansiedade que eu já tinha. Então, foi um período, assim, complicado no quarto ano de cursinho. Então, eu tava esgotada mentalmente, fisicamente, tudo que vocês puderem imaginar. Eu continuei com online, mas eu decidi passar pro extensivo, que era meio período. Eram só 6 aulas, não eram integral mais. Eu falei, não, eu vou estudar por conta própria. Eu sabia que eu precisava de um tempo para eu estudar, sabe? Não só ter aula. Porque as aulas eu já tinha tido por 2 anos, 3 anos, então eu precisava de um tempo para mim. E então eu pensei pro extensivo e falei, não, agora eu vou estudar e tal, mas eu já sabia, entendeu? Tipo, eu tava cansada, meu corpo não tava mais aguentando. Eu via as aulas, tipo assim, repetindo o que os professores estavam falando, porque eu já sabia muita coisa. Eram poucos detalhes, assim, que eu precisava pra passar, que eu preciso pra passar em medicina, assim. Porque geralmente o conteúdo meio sólido, assim, eu já tenho. São só aqueles micro detalhes que fazem uma diferença tremenda no vestibular de medicina. E me pegou no quarto ano de cursinho, eu larguei mão, assim, nunca deixei de estudar, mas tava cansada, assim. Continuei fazendo aula particular de matemática, essa eu nunca desisti, porque eu tava vendo uma evolução muito rápida minha, e, e eu continuei também com o professor, também conheci pessoas incríveis que eu adoro, e assim, também se me torna, apesar de ser online, se tornaram ótimos amigos, ótimas pessoas que eu podia desabafar, enfim. O professor também era incrível. E no quarto ano, no final do quarto ano, eu falei, mano, não sendo pessimista, mas né, a gente já acostuma quando a gente já tá num ciclo de reprovações. Falei, acho que não vai dar. Eu vou. Infelizmente, eu acho que vai ser meio difícil eu passar. Enfim, eu tava desacreditada em mim. Eu não estava mais acreditando já que daria pra passar, que talvez teria o quinto ano. E aí eu tenho um grupo de medicina lá que as meninas ficam falando, né, das provas e tudo mais, tiram dúvidas sobre bolsas, e enfim, bolsas de estudo e tal, e elas contam, algumas contam da experiência das universidades. Aí eu vi que, assim, muitas delas, tipo, 80% do grupo só tava passando em particular. Então, PUC, Uninove, Unicid, essas assim. E eu falei, caramba. Então, né, assim, não só sou eu que tô passando por esse perrengue, sabe? Tipo, e a galera também tá passando junto comigo. E a maioria tá passando nas particulares. Aí eu conversei muito com os meus pais, eu já tentei achar de todas as formas mesmo.
de tentar fazer particular, achar bolsa, financiar, não sei o que. Eu falei, gente, eu tô cansada, eu tô tão cansada que eu tava, nossa senhora, tava fazendo de tudo pra achar uma possibilidade de estudar e tentei, gente, tentei de tudo, mas não rolava, particular não rola pros meus pais, tipo, não dá, sabe? Teria que ser uma federal, só que a federal tá custando minha alma e eu falei, cara, acho que nem isso tá sendo suficiente, sabe? E aí eu fui ver lá no grupo, enfim, e aí quando eu tava passando por lá, o pessoal tava falando da Argentina, que muita gente tinha ido pra Argentina pra estudar medicina, porque lá tem algumas coisas ótimas, né, que apesar de ser tipo, é um país próximo, e ele também é da faculdade pública, não tem essa loucura de vestibular, enfim. E eu cogitei, falei, uai, será que eu devo ir na Argentina e fazer, assim, porque eu relutei, porque eu achava que eu seria muito capaz de passar no federal aqui no Brasil. Eu achava mesmo, acreditava fielmente. Só que não. Então eu falei, eu relutei muito para tentar ouvir a questão da Argentina, mas eu estou num estado que eu falei, não, acho que é ela mesmo, eu vou ter que ir pra lá, enfim. E comecei a pesquisar muito sobre a Argentina. Pesquisei, tal, e assim, no mesmo ano, assim, ano passado no caso, aconteceu de eu acabar indo pra Argentina, né, a turismo, visitar Buenos Aires lá. E aí eu com os meus pais lá, a gente foi visitar a Universidade de Medicina de lá, a UBA, que é pública. E eu consegui entrar dentro do prédio, vi o prédio e tal. E eu falei, talvez seja uma saída, assim, pra eu conseguir fazer finalmente o que eu gosto, sabe? Tipo, enfim. Eu falei, acho que vai ser isso, se eu não passar nesse ano, que eu já tava meio assim, acho que não vai dar. E falei, então vai ser a Argentina. Seria a minha opção, né? Só que continuei mexendo nesse grupo, enfim, durante os períodos de prova, passou tudo. E no final do ano passado eu vi uma menina perguntando sobre o INET. Eu falei, que raios é a INET? Tipo assim, é uma universidade nova que eu não tô sabendo, tipo, enfim. Aí a menina falou que era uma oportunidade de estudar na Itália em medicina e que se alguém poderia, enfim, me explicar pra ela, eu falei assim, olha, eu posso te chamar no particular? Você me explica o que é, não sei o que, não sei o que lá, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu já tinha procurado, principalmente no ensino médio, porque meu professor tinha falado que estudar em Portugal é muito barato, além de ter a mesma língua, não sei o que, só que quando eu fui pesquisar para medicina não dava, porque você tem que morar pelo menos 2 anos lá. E, enfim, eu cheguei a procurar outros países, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, e eu nunca tinha visto ninguém falar da Itália. Então, eu vi essa menina falando, ela me explicou, super bem explicadinho, e atualmente é a minha primeira opção. Eu não tô mais estudando para aqui no Brasil, eu larguei mão, assim, total do Brasil, porque basicamente eles não me querem. E eu não quero abrir mão da medicina, sabe? Eu não tô preparada para isso. Sempre foi, como eu disse, foi uma coisa que eu decidi muito cedo. E eu nunca tive uma opção B. Então, é isso que eu quero, sabe? E eu acho que quem tá prestando também me entende, assim, como que deve ser, assim, quem tem essa vontade de aprender medicina que nem eu, assim. Alguns dos meus amigos do cursinho, muitos deles acabaram mudando de profissão, alguns se tornaram enfermeiros, fizeram biomedicina, partiram para um ramo nada a ver.
uma amiga só, que é a minha amiga mais próxima, assim, é a que tá fazendo medicina, mas ela conversou com o pai dela e ela conseguiu pagar uma particular. Então, eu fico muito feliz por ela, que ela tenha conseguido fazer isso, mas a minha realidade é um pouco diferente da dela. Então, eu fiquei com essa opção da Itália. E se não der certo Itália, vai dar certo Argentina. Enfim, eu não vou abrir mão da minha medicina. E, e é isso, gente. É isso, eu tô na busca da conquista aí pela medicina. E vocês, por favor, acompanhem tudo aqui, que eu vou explicar tudo direitinho que eu tô fazendo pra emitir os papéis, enfim. Fiquem aqui comigo. Não me abandonem, pelo amor de Deus. E bom, gente, é isso que eu tinha que contar pra vocês. Depois eu posso falar o porquê que eu escolhi a Itália, não escolhi logo a Argentina, o próximo vídeo. Então fiquem ligados, tá? Não me abandonem, que eu vou contar tudo aqui pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar, pode ver o que vocês quiserem. Me mandem mensagens no Insta ou no YouTube, enfim, aqui mesmo que eu vou estar de olho, tá? Então, pode deixar que eu vou estar aqui, tá bom? Então é isso aqui, eu vou deixar meu Insta e o meu canal no YouTube aqui pra vocês, se vocês quiserem compartilhar, tá bom? Então, fica aí a minha dica. Então, gente, aqui tá o meu Instagram e meu nome no YouTube. Então, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês querem, vídeos que vocês querem daqui que eu falo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui. Obrigada por me ouvirem e até a próxima, gente. Tchau!